Depressão ou desmotivação? Parece ser uma afirmação, uma pergunta meio óbvia, mas de óbvia não tem nada. Saber se trata de um episódio de depressão ou de desmotivação, para mim, no meu caso, pelo menos, pode fazer uma exuberante diferença na maneira como você conduz o caso de uma pessoa que venha te buscar para procurar ajuda. Uma vez eu fui a um congresso, tem a ver com o contexto do vídeo, e já fui a muitos, e nesse congresso apareceu um professor, já de bastante idade, cerca de 80 anos de idade, que tinha sido convidado para descrever um transtorno psiquiátrico. Ele era psiquiatra e neurologista. E ele surpreendeu todo mundo quando ele subiu lá no palco do congresso e disse: eu não vou definir transtorno nenhum. Ninguém a princípio entendeu nada. E ele disse: eu tenho quase 80 anos de idade, muitos e muitos anos de experiência, mas para definir um transtorno, vocês podem comprar um livro de psicopatologia e lerem. Eu acho que vocês terão muito mais proveito ouvindo a minha experiência. Eu não tenho 80 anos de idade, também se tivesse não teria nenhum problema com relação a isso. Mas os exemplos, eu acredito, muitas vezes são muito mais importantes do que eu simplesmente ficar aqui, embora existem vídeos onde eu simplesmente defina, mas sempre procurando usar exemplos, os exemplos das experiências. Então, você fazer a diferenciação entre a depressão e a desmotivação em dois casos simples, tem casos onde não é simples, mas eu vou dar dois casos simples, mas que fizeram toda a diferença na condução do tratamento. Depressão ou desmotivação? É o que eu vou falar e você já vai entender. O primeiro caso foi o caso de uma mulher, uma paciente do sexo feminino, não tinha ainda 30 anos, e que me procurou. Eu lamento ter que falar dessa forma, mas foi exatamente assim que ela chegou. Uma moça com uma condição de se tratar bem, mas com os dentes já estragando, cheirando mal porque não tomava banho há mais de um mês, não trocava de roupa, não queria comer, vivia dentro do quarto, tudo escuro, parecendo como se fosse uma caverna. Veio trazida pela família, mal andava, e eu percebi que aquilo ali era algo que já vinha se arrastando. Havia nesse caso, importante mencionar, que havia antecedentes na história da família, no histórico da família de depressão. Era um caso de transtorno depressivo recorrente, e o episódio atual, ou seja, naquele momento era grave. Eu comecei o tratamento com essa moça, mas antes de começar, eu disse para ela, né? Eu falo sempre moça, né? Mas é quase 30, né? Pode ser moça também, mas paciente do sexo feminino. Eu ouvi que ela tinha começado o tratamento várias vezes, tinha parado, era uma coisa completamente irregular. E eu já percebendo isso, e já tendo visto outros casos semelhantes, eu disse: olha, eu vou te tratar, mas tem uma condição, você tem que cumprir o tratamento. Porque não só o Código de Ética Médica, como, enfim, outras legislações dizem que a gente não pode tratar ninguém se a pessoa não quiser, e você não vai se beneficiar se você não fizer o tratamento. Então, nem eu sou obrigado a te tratar se você não quiser fazer o tratamento, e nem posso te tratar se você não quiser fazer o tratamento, e também você não é obrigada a fazer o tratamento. Ela apenas anuiu com a cabeça, disse que sim, e começou o tratamento. O tratamento foi indo bem, foi indo bem, ela foi melhorando progressivamente e foi, enfim, cada vez ficando melhor. Ponto. Isso era uma depressão, um transtorno depressivo recorrente. O episódio, naquele momento atual, era grave, sem sintomas psicóticos. Ponto.
O segundo exemplo, aí vem diferenciação entre depressão, esse primeiro caso era um caso de depressão de livro, e o segundo era um caso de desmotivação. Era um homem, um paciente do sexo masculino, de cerca de 45 anos, e que havia construído para si um nível de vida, uma condição de vida que começou a ficar cada vez mais distante do que ele podia pagar, sustentar. O que aconteceu? Era tudo de luxo, era apartamento de luxo, era roupa de luxo, carro de luxo, enfim, era uma coisa de aparecer e também de dar enfim, para si próprio, uma gratificação com tudo que tinha. Mas o que aconteceu? A dívida foi se acumulando, ele foi acumulando dívidas de financiamento, e a expressão que ele usou, quando ele veio me procurar, foi uma expressão que me marcou, porque eu nunca tinha ouvido a expressão que ele usou, uma expressão semelhante. Ele disse assim para mim: doutor, eu sou um zumbi escravo de dívidas. Eu pensei bem, e até hoje eu gravei essa expressão, um zumbi escravo de dívidas, né? Um zumbi escravo de dívidas. Foi a expressão que ele usou, e realmente ele se descrevia e se encaixava na descrição que ele mesmo fez dele próprio. Muito bem, o tratamento com esse paciente, ele teve muito menos eficácia terapêutica do que com a mulher, a paciente do sexo feminino, que tinha depressão somente. Porque ele era muito mais desmotivação do que depressão. Ele tinha uma depressão, na realidade, moderada, mas o que realmente o perturbava era uma insônia, que ele não conseguia dormir de jeito nenhum por causa das dívidas. O tratamento teve que incluir o tratamento da insônia, e eu tratei de modo a ajudá-lo. Ele retornou umas 3 ou 4 vezes no máximo para a continuidade do tratamento, e numa das últimas vezes eu disse para ele: olha, ainda que o tratamento esteja indo, você está tendo uma melhora moderada, insuficiente, insatisfatória, me parece óbvio, eu não tenho nada com a sua vida, você que decide o que você vai fazer, mas me parece óbvio que seria interessante, você que decide isso é muito pessoal, você repensar todas essas suas dívidas, esse seu modo de vida. Esse modo de vida que você mesmo disse para mim que te demanda muito dinheiro e dívidas. Ele não gostou do que eu disse. E lá pela 4ª, eu acredito, consulta, eu fiz a prescrição para ele e ele sumiu. Ele sumiu, eu pedi para as secretárias ligarem para ele, não se conseguia falar com ele, eu mesmo tentei ligar. Passou um tempo tão longo que eu lancei, né? A gente lança no prontuário do paciente, tem critérios para você fazer isso, abandono de tratamento. Mais de 2 anos depois, ele retornou. E ele disse para mim: doutor, eu vim aqui para lhe agradecer, porque a desmotivação que eu tinha, hoje eu não tenho mais. Eu vendi quase tudo que eu tinha, paguei todas as minhas dívidas, e hoje eu levanto, eu faço ginástica, eu me alimento com gosto. E ele antes já trabalhava, mas era uma desmotivação, por isso que ele disse que ele era um zumbi escravo de dívidas, porque diferente da moça com depressão que não fazia nada, ficava no quarto escuro, tudo apagado, não queria falar com ninguém, não queria comer, tomar banho, nada, nem cuidar dos dentes, ele cumpria as obrigações dele, mas ele não tinha motivação de viver. Então ele disse: agora eu tenho, porque agora eu como bem, eu não tenho nem mais carro, eu me lembro disso, eu faço ginástica, eu trabalho muito feliz. Então ele mudou a maneira como ele via as coisas, e entendeu, né, que o peso daquelas dívidas era o grande problema da desmotivação, não conseguindo dormir porque não sabe como vai pagar as dívidas. E aí vem o inevitável, que é o mais importante de tudo, que eu tenho como um dos lemas, um dos modos de agir na minha vida, que aprendi do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela possui. E isso serve para mim perfeitamente.
essa coisa de querer ser rico e tal, olha, o que vale nessa vida é a paz, é a tranquilidade. E ter dívida é uma das piores coisas possíveis. Então, pensa bem se você se interessa, né, enfim, ou você pode estar passando por uma situação assim, ou alguém que você conheça, se interesse por compreender esses mecanismos que levam a pessoa muitas vezes a estar desmotivada e entender que o objetivo do vídeo, que nem sempre depressão é exatamente a mesma coisa do que desmotivação. Tem pacientes, às vezes, que eu trato, que estão tão desmotivados, estão tão desmotivados em razão de algo, que nem tratamento prescrito eu faço. Eu apenas oriento. Há casos onde não. É depressão mesmo, né? Às vezes as coisas estão mescladas. Eu dei 2 exemplos assim bem extremados para que ficasse mais fácil de você entender. Mas nem sempre é tão simples assim. Mas eu acredito que esse vídeo aqui deu para você entender. Evidentemente há casos onde dentro da depressão você tem desmotivação, é óbvio, e evidentemente dentro de episódios de desmotivação, como tinha nesse caso desse paciente de 40 e poucos anos, em torno disso, as duas coisas, mas um era um caso de depressão, de transtorno depressivo recorrente, grave no episódio em que se encontrava, e o outro era um caso muito mais de desmotivação, de falta de vontade de viver, em razão de um acúmulo muito grande de dívidas. E isso, repetindo, faz até hoje muita diferença, esse discernimento na hora de adotar a conduta de tratamento daquele paciente. Então, eu volto a repetir o que o Senhor Jesus Cristo diz: a vida de um homem, de uma pessoa, de uma mulher, não consiste na abundância dos bens que ele ou que ela possui. Eu queria só terminar também o vídeo pedindo, primeiro agradecendo, né, a Deus e a você por você estar participando, e dizer aquelas mesmas coisas que todo mundo já está cansado de saber. Se inscreve, aciona o sino, dá like. Por quê? Por que as pessoas dizem isso? Os chamados produtores de conteúdo dizem isso? Porque sem isso o canal não vai em frente. Alguns canais murcharam por causa disso, a falta da participação de quem assiste. Então eu digo sempre, o canal é meu e seu. Eu não existo por causa do canal. Aliás, perdão, errei aqui, eu não vou editar, vai ficar assim, olha só. Você não existe por causa do canal, eu é que existo por causa de você, por causa do canal. Então o que você pode ajudar, porque se você gosta, porque é um canal para ajudar, o que você pode fazer é isso. Se inscrever, assinar, acionar o tal do sino, dar like, divulgar os vídeos, porque senão murcha mesmo o canal. Não tem acontecido isso, pelo contrário, só tenho a agradecer as interações. E falando em interações, só para finalizar, interajam mais umas pessoas com as outras, não fiquem com receio. Você faz uma pergunta, só eu que tenho que responder tudo. Claro, eu não vou responder, eu não vou permitir, mas educadamente vou corrigir. A pessoa disser, olha, você pode tratar depressão com suco de abacaxi. Tá, eu vou avaliar aquela pergunta e tal, mas não precisa ficar com receio de comentar o que o outro diz, uma pergunta. Se for uma coisa muito técnica, vai ser difícil mesmo a pessoa responder, mas pode vir também outro psiquiatra, outro médico responder. Isso aqui não é uma coisa fechada, é um espaço aberto. Claro, a única coisa que eu não permito, que eu já falei, eu deleto mesmo os comentários, é quando alguém fica fazendo gracinha com uma pessoa que está sofrendo, que está dizendo que está com um problema grave na família, e o outro bota aquele kkkk. Isso é óbvio que eu não vou poder deixar acontecer. Então, muito obrigado por você ter ouvido, visto o vídeo de hoje. Se você gostou, eu volto a pedir, faz essas coisas que eu disse aí agora. Que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, te abençoe, e até outra hora, se Deus permitir, com outro assunto. Um abraço, tchau.